Hoje vamos falar sobre uma das histórias mais fascinantes de todos os evangelhos. Uma narrativa que revela verdades poderosas sobre a autoridade de Jesus, a natureza do mal e o valor imensurável de uma alma humana. Jesus e seus discípulos acabaram de atravessar o mar da Galileia. A travessia já havia sido marcada por um milagre. Uma tempestade violenta ameaçou afundar o barco. Os discípulos entraram em desespero, e Jesus simplesmente repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou em calmaria absoluta. Mas o que aguardava do outro lado era ainda mais impressionante. Eles chegaram à região dos Gadarenos, uma terra gentílica fora das fronteiras de Israel. A presença de grandes manadas de porcos já confirma isso, pois os judeus não criavam esse animal por considerá-lo impuro. Jesus foi até lá mesmo assim, e logo ficaria claro o motivo. Assim que desembarcou, veio ao seu encontro um homem que vivia entre os sepulcros. Marcos descreve esse homem com detalhes que mostram a profundidade de seu sofrimento. Ele morava permanentemente nos cemitérios, entre as tumbas dos mortos. Ninguém conseguia mais prendê-lo. Várias vezes havia sido acorrentado com correntes de ferro, mas sempre as rompia como se fossem feitas de palha. Vagava pelos montes dia e noite, gritando sem parar e se ferindo com pedras. Não tinha roupas, não tinha família, não tinha paz, não tinha identidade. Era um ser humano que havia perdido tudo que o definia como pessoa. A comunidade o temia e o evitava. Ele existia num estado de tormento contínuo que parecia não ter fim. E então Jesus chegou. Antes mesmo de dizer uma palavra, o homem correu até ele e se prostrou diante dele. Mas quem estava se prostrando não era o homem em si. Eram os demônios dentro dele, que reconheceram imediatamente quem estava descendo daquele barco. Com uma voz aterrorizante gritaram: "Que tens tu comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Cada parte dessa declaração merece atenção. Primeiro, eles tentam estabelecer distância, como se os mundos deles e de Jesus não tivessem nenhuma conexão. Depois proclamam algo que muitos humanos ao redor de Jesus ainda questionavam: que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios não tinham a menor dúvida sobre a identidade de Cristo. E, por fim, imploraram para não ser atormentados. Esses seres que aterrorizavam toda uma região, que partiam correntes de ferro com facilidade sobrenatural, estavam implorando. Estavam com medo de Jesus. Jesus, então, fez uma pergunta direta: "Qual é o teu nome?" E a resposta veio carregada de peso: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Uma legião romana tinha aproximadamente 6.000 soldados. Fosse um número exato ou simbólico, a mensagem era clara. Havia uma multidão de espíritos malignos habitando aquele único homem. Juntos formavam uma força que nenhum ser humano conseguia enfrentar. Mas diante de Jesus eram apenas suplicantes. E então vem o momento mais fascinante da narrativa. Os demônios imploraram a Jesus que não os enviasse para o abismo. A palavra grega usada por Lucas é abissos, que se refere ao lugar de confinamento eterno dos espíritos malignos, reservado para o julgamento final. Eles tinham pavor absoluto de ir para lá. Preferiram qualquer coisa ao abismo. Avistaram então uma grande manada de porcos pastando nas encostas próximas, cerca de 2.000 animais, e imploraram: "Envia-nos para aqueles porcos, para que entremos neles." E Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu? Essa pergunta desafia estudiosos há 2 milênios. A primeira coisa a entender é que Jesus não ordenou que entrassem nos porcos. Ele simplesmente autorizou quando eles pediram. Deus não é o autor do mal, mas em sua soberania pode permitir que o mal opere dentro de limites que ele mesmo estabelece, usando até as ações das trevas para cumprir propósitos maiores. Vemos isso do livro de Jó até a própria cruz de Cristo, onde o maior ato de maldade da história humana se tornou o instrumento da maior redenção de todos os tempos. Uma interpretação muito consistente é que Jesus estava demonstrando visivelmente o que aqueles espíritos haviam feito àquele homem. Os demônios entraram nos porcos. 2.000 animais enlouqueceram, correram pelos precipícios e se afogaram no mar. Em segundos, destruição total. Era exatamente isso que Legião planejava para o homem que habitava.
Destruição, precipício, afogamento no caos. Qualquer testemunha daquela cena poderia compreender visualmente o que significa ser dominado por forças das trevas. Não é uma experiência espiritual neutra. É uma força ativa de destruição que trabalha incansavelmente para levar o ser humano ao abismo. Os guardadores fugiram aterrorizados e foram contar o ocorrido na cidade. As pessoas vieram ver e encontraram algo que as deixou sem palavras. O homem que havia sido legião estava sentado, vestido e em seu perfeito juízo. Sentado, indicando paz depois de anos de agitação incontrolável. Vestido, indicando que sua dignidade havia sido restaurada. Em seu perfeito juízo, indicando que sua mente, sequestrada por anos por vozes demoníacas, estava agora completamente clara. E diante dessa cena, as pessoas ficaram com medo, não do homem, mas de Jesus. E então acontece algo que surpreende qualquer leitor. A população inteira pediu a Jesus que fosse embora, que se retirasse de seus territórios. O milagre mais espetacular que aquelas pessoas provavelmente jamais veriam havia acabado de acontecer. Um homem completamente restaurado estava ali diante delas e a resposta foi: vá embora. Havia a questão econômica. 2.000 porcos mortos representavam uma perda financeira enorme. Mas havia algo ainda mais profundo. A presença de alguém com autoridade absoluta sobre o mundo espiritual confronta as pessoas com suas próprias escolhas e sua própria necessidade de mudança. Às vezes, é mais fácil pedir que a luz vá embora do que ajustar os olhos a ela. Jesus não discutiu. Voltou ao barco. E então acontece um dos momentos mais tocantes de toda a história. O homem liberto correu até Jesus e implorou para ir junto, para nunca mais se separar dele. Era um pedido completamente compreensível. Aquele homem havia encontrado a única pessoa que havia se importado o suficiente para atravessar o mar e ir até ele quando todos os outros haviam desistido. Mas Jesus disse não. E a razão desse não é tão poderosa quanto o próprio milagre. Jesus lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes as grandes coisas que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Em vez de levá-lo consigo, enviou-o de volta para sua família, para sua comunidade, para a vida que havia sido destruída. Porque aquele homem restaurado era agora um testemunho vivo e irrefutável que ninguém poderia negar. A prova estava andando pelas ruas, conversando com as pessoas, vivendo sua própria vida. E o homem foi além do que Jesus havia pedido. Percorreu toda a região da Decápolis, um conjunto de 10 cidades gregas daquela área, proclamando o que Jesus havia feito por ele. Sem formação teológica, sem credenciais religiosas reconhecidas, mas com uma história pessoal de redenção que ninguém podia contestar. Ele se tornou o primeiro missionário aos gentios, registrado nos evangelhos. E quando Jesus voltou àquela região tempos depois, foi recebido por grandes multidões. O testemunho fiel daquele homem havia preparado o terreno. Voltando à pergunta central: por que os demônios imploraram para entrar nos porcos? Eles sabiam que seu tempo sobre aquele homem havia acabado definitivamente. Não havia negociação possível. A autoridade de Jesus era absoluta e irresistível. Preferiram os porcos ao abismo. Preferiram um corpo físico de animal ao confinamento eterno do julgamento final. O que não perceberam, ou perceberam tarde demais, é que Jesus sabia exatamente o que aconteceria. Os porcos se destruíram. O mal, quando age livremente segundo sua própria natureza, sem nenhuma restrição, se autodestrói. É sua essência mais fundamental. Essa história carrega uma mensagem urgente 2000 anos depois. Todos nós carregamos nossas próprias versões de correntes. Vícios que nos escravizam, medos que nos paralisam, padrões destrutivos que rompemos e voltamos a ceder repetidamente, como correntes que partem e se refazem. A mensagem dessa narrativa é que existe alguém com autoridade absoluta sobre tudo que nos mantém presos. Alguém que não espera que cheguemos a ele em perfeitas condições para merecer sua atenção. Alguém que atravessa mares por nós. A pergunta que cada um precisa responder com honestidade é esta: quando Jesus se aproxima da nossa vida, qual é nossa reação?
Somos como o homem possuído, que reconheceu sua presença e correu ao encontro dele mesmo em conflito. Somos como os moradores da cidade, que pediram que fosse embora porque sua presença era incômoda demais. Jesus atravessou um mar por um homem. Enfrentou uma legião por uma alma. Restaurou completamente o que havia sido completamente destruído. E depois foi embora quando pedido, deixando não uma instituição ou estrutura de poder, mas um homem com uma história de redenção e a missão simples de contá-la. É isso que cada um de nós se torna quando genuinamente encontra Cristo, uma testemunha com uma história que o mundo precisa ouvir. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa seu comentário aqui embaixo contando qual parte dessa história mais chamou sua atenção. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.